Já pensou? Boa noite, Silvânia. Boa noite, boa noite. Vamos conversar um pouquinho. A nossa terceira live sobre, dentro da nossa jornada, PFA, pense, fale e haja corretamente. O que significa isso? Significa que hoje nós precisamos aprender a pensar, a falar e agir de acordo com a nova aliança estabelecida por Jesus na sua cruz. É sobre não mais pensarmos e falarmos e agirmos como esse mundo pensa, fala e age, mas como no reino do Espírito as coisas funcionam. Então, nós tivemos na semana retrasada uma primeira introdução sobre pensar, falar e agir corretamente. Na semana passada nós falamos sobre aprender a pensar corretamente, um pouquinho, porque há muitas coisas, né? Mas sempre tentamos trazer clareza em cada tema. Semana passada, então, falamos sobre pensar corretamente, hoje vamos falar sobre o falar corretamente. Então, eu já convido você, enquanto a Bia vai chegando aí, a nossa queridíssima Elaine também já está aí. Elaine, se você quiser participar com a gente hoje, se tiver tudo ok por aí, dá um sinalzinho. Você participa com a gente hoje, fala com a gente hoje, a Bia já deve estar por aí. Vou aqui então chamar a Bia. Qualquer coisa me dá um sinalzinho aí, Elaine. Eu subo você também para bater esse papo aí com a gente nessa jornada de, a princípio, 4 dias, né? 4 dias, 4 semanas. Teremos mais uma semana de bônus aí antes do Natal. Acredito que dá pra gente conversar um pouquinho ainda na semana que antecede o Natal aí. Temos mais uma oportunidade de fazermos um 5º dia aí para falar desse modo de pensar, falar e agir corretamente. Então vamos ver aqui, vamos chamar a Bia. Finalzinho aí, tá bom? Eu subo você também. A gente flui aqui. Oi, boa noite. Paz, Boa noite, Biazinha. pessoal. E aí? Vamos. Vamos que vamos? Preparado? Eu acho que a lente da sua câmera, Bia, tá um pouco embaçada. Eu já lustrei a minha aqui. Eu já lustrei a minha câmerazinha aqui. Talvez se você der uma lustradinha na sua, eu acho que vai dar uma limpadinha. Pessoal chegando. Vamos lá então, convido vocês, queridos, a apertar no aviãozinho aí. Vamos chamar o povo? Vamos apertar no aviãozinho aí, vamos enviar essa live pro pessoal,
para a gente subir o número aqui da turma, para a gente poder falar mais um pouquinho sobre falar corretamente. Ou seja, falarmos alinhados com a nova aliança. Segundo aquilo que Jesus nos tornou. Segundo quem, né? Segundo quem Jesus nos tornou. Aquilo que ele nos deu e segundo a posição que ele nos colocou no reino do Espírito, né? Então vamos lá, vamos apertar esse aviãozinho, vamos chamar a turma para a gente fluir aqui sem mais demoras. Vamos chamando, vamos chamando. Elaine, minha amada, não sei se chegou o áudio aí para você. Se você quiser participar e tiver condições de participar com a gente aí, você dá um oi. Aí eu subo você aqui pra gente conversar, tá bom? À medida que a gente for conversando, se você tiver interesse, alguém que estiver assistindo também tiver interesse em participar com a gente, você dá um sinalzinho, a gente sobe você também. Para você participar, perguntar ou compartilhar algo que tenha aprendido junto com a gente. Tá bom? Estão escutando a cachorrada latina aí? A cachorrada dos vizinhos aí estão gritando. Vamos lá, então? Bia, do que se trata, então, falar corretamente? Já que nós fluímos na semana passada um pouquinho sobre o modo de pensar, né? Isso é tão profundo, porque a mentalidade daqueles que vivem no mundo é segundo o mundo em que sentido? Vamos pegar um exemplo, porque há muitas coisas para nós falarmos, né? E nós aprendemos a diferenciar a mentalidade do mundo, a mentalidade religiosa e a mentalidade espiritual. Então, por exemplo, hoje eu estava vendo um post de alguém, de um colega, e esse colega falava sobre dor. Falava sobre dor, Bia. E aquilo que ele falava sobre dor era sobre como se dor ou sobre problemas, nós poderíamos abranger aqui, fossem coisas que acontecem. Coisas que acontecem, não tem problema, tá, Elaine? Fique em paz. Eu vi que você não tinha respondido, também já imaginei que de repente não seria possível aí também, tá? Mesmo porque, mesmo se a internet estivesse boa, pegar às vezes assim de surpresa, apesar de que eu sei que você gosta dessas coisas de surpresa assim, né, porque é Jesus que fala, mas fica tranquilo, se a internet não tá boa, fique em paz, a gente vai ter outro momento, tá bom? Nossa queridíssima Elaine, profeta Elaine, integra o nosso Ministério o Reino Sobrenatural, faz parte com a gente, é líder dos polos ao redor do mundo, e sempre tem também o que nos ensinar, por isso que eu convidei ela, mas teremos outra oportunidade. Então, olha só, o rapaz ele falava assim, né, sobre que dores e problemas são coisas que acontecem e que são inevitáveis e a gente precisa aprender a lidar com esses problemas e com essas dores. E até certo sentido, isso é verdadeiro. Porque se nós pensarmos com uma mentalidade terrena, quais são as pessoas que, neste mundo, quais de nós que não passamos por dores, que não passamos por problemas? Não é verdade? Então, as dores servem também para nós aprendermos a crescer e a vencer e
e a passar por elas e amadurecemos, enfim, tudo isso que nós já estamos cansados de ouvir. E, na verdade, ô Bia, acontece que as pessoas nem precisam ser cristãs, elas nem precisam conhecer Jesus para entender que as dores, os problemas, muitas vezes servem para nos ensinar. Não é verdade? Quantas pessoas têm se levantado nos dias de hoje para poder ensinar umas às outras sobre vencer problemas, sobre vencer dores, né? Tem se levantado muita gente aí de todo tipo, de todos os lugares. Não necessariamente a pessoa precisa, né? Basta um pouquinho de maturidade, um pouquinho de... Então veja que aprender a vencer e a falar sobre vencer problemas e dificuldades, não necessariamente isso tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Agora, o que seria melhor do que isso? Porque se o mundo pensa que dores e problemas são coisas da vida, né? Que coisas acontecem, e a religião ela vai melhorar um pouquinho isso, né? Mas ela não vai trazer o ensino correto, vamos dizer assim, a moda, a nova aliança, né? Ou segundo aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele, na verdade, tornou possível naquela cruz. Mas a religião vai melhorar um pouquinho, ela vai falar assim que, não sei nem se melhora, que também está errado, mas ela vai dizer assim que Deus determina todas as coisas. E se coisas estão acontecendo, como o mundo fala, a religião vai dizer que essas coisas acontecem porque Deus determinou e a gente tem que aprender a vencer isso. Então veja que nem o mundano, nem o ímpio, nem o... Se é que existem ímpios, porque, segundo a mente de Jesus, todos são filhos, mas eles somente não sabem. E é por isso que é o nosso papel de amá-los tal qual eles são, para que sejam, né? E não a moda da lei, mas esse não é o tema aqui hoje. Mas voltando aqui, se coisas acontecem porque Deus determinou todas as coisas, então qual foi o papel de Jesus na cruz, na verdade? O que é que Jesus veio realizar se tudo já está pré-estabelecido, né? Não haveria necessidade de fé ou de aprendermos a vencer essas dores e problemas. Mas nós temos crido, Bia, então, entrando no pensamento correto e para aprendermos a falar corretamente, que aquilo que Jesus fez conosco, ele nos tornou, nos deu e nos posicionou, foi como foi estarmos num lugar onde essas dores, esses problemas, essas coisas que acontecem, entre aspas, nós vamos aprender que elas não acontecem, mas que elas são criadas, mas que para aquilo que se manifesta, então, aquilo que acontece, vamos usar esse aspas, acontecer, né? Não mais nos atingisse, porque nós fomos colocados em Jesus em lugares altos. Ele nos tornou tal qual ele é, segundo o poder dele mesmo que agora opera em nós. Nos deu todas as condições que é ele mesmo em nós, para nem tão somente passar por cima dessas dores e problemas, mas para que nós andássemos de maneira tal que e olhássemos essas dores e problemas como já não sendo nada. Então, entendendo aquilo que Jesus fez na cruz, como nós temos ensinado e temos ensinado todos esses meses, todos esses anos já, a gente pudesse entender que dores e problemas nada são.
Não importa qual seja a dor e não importa qual seja o problema. Seja fome. E eu sei que isso, Bia, gera às vezes no coração das pessoas, como os discípulos falavam para Jesus, né? Nossa, dura esse discurso, né? É como se não olhássemos para a dor do outro, é como se nós não olhássemos para os problemas que cercam as pessoas mais necessitadas. Não, não é sobre isso. É sobre revelar a verdade justamente para esses que sofrem e, em primeiro lugar, nós mesmos. Porque quantas coisas têm acontecido ao nosso redor? Hoje mesmo, você sabe, Bia, hoje um pouquinho antes de nós começarmos aqui, pessoal, nossa live, sofremos um leve acidente, vamos dizer assim, né? O bicicleteiro cruzou e encheu o carro. Estragou o meu para-choque aí. Tava eu e a Léa no carro agora. Quebrou a frente do carro ali. E aí nós entendemos que por que essas coisas acontecem, né? Justamente porque estávamos nos preparando para falar literalmente desse assunto, né? E testando a nossa fé, o nosso descanso em Jesus, nos treinando a todo momento para aprendermos a andar nesse lugar alto, segundo Ele nos colocou, segundo Ele nos tornou, do mesmo poder, da mesma essência, com o mesmo amor, com a mesma autoridade. Então veja que aprender a lidar com o problema e com a dor e com a necessidade em Cristo já é muito maior do que isso. Porque quando a gente entende aquilo que Ele nos tornou, aquilo que Ele nos deu e aquilo que Ele nos possibilitou, a gente já não vai mais chamar o problema de problema, a gente já não vai mais chamar a dor de dor, a gente não vai mais chamar a fome de fome, a gente não vai mais chamar a necessidade de necessidade. E eu sei que isso parece loucura, mas nós podemos afirmar em Cristo, Bia, que essas coisas nada são. E aí eu já falei um monte aqui, introduzindo, só eu estou falando. O que você pensa sobre isso, Bia? Bia, eu acho que o seu som não está saindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Bia aí? Peterson, que Jesus consumou, todo mundo lê lá, acha lindo. Ele consumou na cruz. Todo mundo acha muito lindo. Mas o que Jesus fez é nosso na medida que nós nos apossamos. Quando nós tomamos posse daquilo que ele fez. Entenderam? Então, assim, quando a gente transforma, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque em Cristo, nada, as coisas que acontecem, nada abala, quando a gente está firmado nele, nada nos abala. E aí você passa por situações, porque eu poderia citar várias situações que você entende que você já venceu aquilo. E você consegue estar passando pelo momento e pela fé você já viu lá, passou. É uma coisa muito louca. Se você realmente crê em Jesus, se você realmente sabe quem você é, o lugar que ele colocou você nele mesmo, você não está sozinho. Você já venceu, porque ele deu a vitória. Então você vai passando por momentos que eu vivi coisas dolorosas na minha vida, mas as coisas mais críticas sempre, meu coração apegado com Jesus, declarando que ele já tinha me dado a vitória. E coisas gravíssimas assim, a gente tem que viver nesse lugar, sabendo que em Jesus, ele nos deu a vitória. E que não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a dor, não importa. Se nós estamos nele, nós sabemos que nós somos nele. Nós temos a autoridade dele, nós temos a vitória que ele conquistou, nós vamos passar por esses momentos totalmente diferentes. Nós não vamos nos prostrar, não vamos nos abalar, não vamos nos sentir derrotados. Ao contrário,
Cada vez que nós passamos por momentos difíceis, a nossa fé, ela aumenta, ela se firma. Porque a gente prova de verdade a fidelidade de Jesus. Então, é uma decisão, uma escolha todos os dias. Como eu vou encarar as coisas? Como é que eu vou encarar as situações e circunstâncias que acontecem, das mais simples às mais caóticas, que às vezes realmente acontecem coisas difíceis. Mas é a nossa postura, o nosso crer, o nosso saber quem nós somos e aonde nós estamos, em quem nós estamos escondidos e o que ele já fez, é que nos garante passar por toda e qualquer situação e sair dela, por mais difícil que seja, porque eu teria, assim, muitas para compartilhar. Então, eu não estou falando algo que eu não vivi, porque eu posso dizer para você que só posso falar daquilo que eu já experimentei. E você sai por essa situação, você olha e você vê assim, ó, eu amadureci, eu cresci, eu estou muito mais firme, muito mais forte. Então, é isso, gente, com você sabendo quem você é e quem é que já deu tudo para você e que você não tem que realmente na sua força, mas que você tem que se jogar para ele, que ele já venceu e crê nisso, a gente passa por dificuldades e passa por situações que a gente fica melhor do que antes, a gente fica mais forte, mais assim, inabalável, porque as experiências nos tornam forte. Quanto mais nós passamos por experiências, mais forte a gente fica, mais maturidade a gente tem. Então, aí eu creio que é como você decide passar por a situação. Porque o Petros aconteceu isso, ele poderia escolher se ele ia murmurar, mas ele deixou Cristo fluir, porque eu sei que ele fez, ele deixou Cristo fluir na vida dele, para outra pessoa. Não é importante que ele estava certo, mas ele não quis lutar pelas coisas, ele simplesmente foi Cristo para a vida da pessoa. E isso faz com que cada dia nós venhamos a ser mais parecidos com Jesus, de fato. E aproveitando, abrindo esse parêntese, né, desse acontecimento de hoje, para quem não ouviu aí na live, chegou agora, um pouquinho antes da gente começar a live aqui, tivemos vamos chamar de um pequeno acidente, né, ou um pequeno incidente. O bicicleteiro cruzou a frente, né, e aí, puff, bateu no carro e quebrou ali o para-choque, a frente do carro um pouco ali. Não fez estrago muito grande, não. Mas imediatamente, assim, já pairou aquele descanso, aquela paz, porque nós estamos habituados com isso, né? Talvez o hábito, né? Talvez não, tenho certeza disso. E aí, antes de contar um pouquinho como é que foi ali a minha lida com a pessoa, né? O cara ficou muito nervoso, bicicleteiro, não sei o quê. Começa a entrar naquela discussão, né? Quem cruzou à frente de quem, e, enfim, aquelas coisas infindáveis e enfim, aquela infindável discussão de quem é que está certo, né? Porque no mundo é sobre aquele que ganha para poder ver quem é que vai pagar, ou enfim, né? Tem que ganhar o momento ali, né? Tem que ganhar a discussão. Mas em Cristo nós já decidimos perder sempre, né? Porque quem perde sempre ganha tudo, né? Jesus perdeu tanto e ele abriu mão de tanto que ganhou tudo. E ele abriu mão de tanto que ganhou tudo que ninguém vai ganhar mais do que ele ganhou. De tanto que ele decidiu perder. Prova disso é que o trono dele é insubstituível. Não tem sucessor. Né? Mas olha que interessante, que imediatamente desceu, né? Desceu a força de expressão, né? Não desceu nada, não desceu o espírito, não desceu nada, já estava em nós, mas desceu aquela sensação em mim, né? E aí eu lembrei do texto de Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4,14. Se você puder colocar aí, ó, vou colocar aqui, ó, Hebreus 4,14. Texto muito clássico, que ele diz assim, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus e por isso, né, por esse penetrar aos céus, quer dizer, assumiu um lugar agora de autoridade para governar em nós e através de nós, nesse trono, porque não era no céu, é nesse céu,
né? Então, penetrou os céus, estabeleceu um lugar de autoridade em nós, e aí ele termina o texto dizendo assim, ó, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4,14, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que é o quê? Jesus Cristo em nós, que resolve todas as coisas. Então, por isso nós podemos andar descansados, acima de qualquer situação. E aí, naquele momento ali com o rapaz, eu comecei a falar, né? Falei, oh, me desculpa, né? E o cara super irritado. Não, como é que você faz? Eu falei, não tô querendo, não quero discutir, não quero falar que eu tô certo, você tá errado. Me perdoa. E parece que quanto mais eu falava, assim, mais irritado a pessoa ficava, porque acho que ele queria que eu discutisse com ele, né? Olha aí, o que aconteceu? Eu falei, me desculpa, eu assumo toda a responsabilidade, né? Não, mas não sei o que, ele não entendia, né? Acho que ele ficou assim completamente paralisado. Eu falei, mas o que você quer que eu fale? Eu já tô te dizendo de desculpa, né? O que mais você quer que eu te fale? Aí ele falou assim, não, vê da próxima vez, não sei o quê. Eu falei, tá bom, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. A Léa tava comigo, né? Ela deve estar até assistindo aí, ó. A live, se tiver por aí, Léa, dá uma confirmadinha aí, ver se não fala o pessoal, né? Eu falei, tá bom, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Você se machucou? Acho que a bicicleta dele entortou tudo lá, não sei, mas ele não quis nem saber, ele estava tão irado. E, né, lembrei daquele texto também que fala que a palavra mansa, né, ela acalma o furor. E provavelmente o cara depois vai pensar em tudo o que aconteceu ali naquele momento. E talvez ele vai meditar, né? Vai falar, nossa, o rapaz assumiu o erro, não se preocupou comigo, e foi embora tudo numa paz, tudo resolvido. Eu vou consertar aí o carro, vou ter um gasto, mas não estou preocupado com isso, né? Mas, Bia, talvez as pessoas podem falar assim, mas essa situação é uma situação simples de ser resolvida, Peterson. E quando é fome? Quando nós era pequeno, quando nós éramos pequenos, nós passamos momentos de chegamos a passar fome. Minha mãe aí deve estar assistindo também, ela pode confirmar isso. Depois que eu casei, também passamos por situações. Estou há 20 anos casado com a Léa. E nós passamos situações difíceis também. De dormir algumas noites com fome, sem ter o que comer, necessidade extrema. Então nós sabemos, Bia, o que é dor, o que é problema, o que é sofrimento, do ponto de vista humano. E algumas pessoas podem falar assim, Peterson, mas nem todos vão entender essa vida assim, tão livre a ponto de não ver mais problema, não encontrar mais problema em nada, nem chamar o problema de problema, nem chamar a dor de dor. O fato é que nós vamos ter que lidar com muita gente mesmo, sempre, nesse nível onde ainda elas entendem, onde elas ainda estão acreditando que os problemas são maiores do que ela. E talvez, Bia, o grande ponto seja esse, né? Que a gente chama o problema de problema quando a gente vê quando a gente encara ainda o problema como sendo maior que nós. Mas quando a gente chega no momento de entender, a gente entende em Jesus que nós somos maiores do que qualquer coisa, então o problema já não é mais problema. A dor não é mais dor. A dificuldade não é mais dificuldade. Então a gente vai ter que lidar com essas pessoas e não é bem, nem lidando bem, talvez falando errado, né, Bia? Não é nem lidando com as pessoas, porque fica muito feio, né? Como se as pessoas fossem os próprios problemas, né? Vamos corrigir isso aqui. Não é lidar com as pessoas, né? Mas tratar nessa esfera terrena com aqueles que ainda não compreenderam. E a verdade é que sempre haverá pessoas que... E a gente vai ter que, vamos chamar assim, descer o nível. Em algumas situações, sim. Ajudá-las nos problemas delas.
Mas, ô Bia, a gente não vai poder parar a mensagem de altíssimo nível de revelação que Jesus tem nos dado, não somente a nós, mas tem dado a muitas pessoas nesses últimos anos. Né? O povo fala de nova aliança, tudo. Mas mais avançado do que isso, de entender que Jesus nos colocou num lugar onde não há mais dor e problema. E a gente vai ter que falar. Não há mais dor. Não há mais problema. A dor é dor para quem ainda se vê menor do que a dor. Agora, para que a pessoa se veja maior do que a dor e o problema, a gente vai ter que mostrar para ela. Ainda que ela não entenda. Ainda que ela esteja sentindo. Ainda que ela esteja vendo a circunstância. A gente vai ter que fazer afirmações ainda que ela não compreenda. E a gente corre sempre o risco de ser chamados como aqueles que não amam, não é assim? A gente vai ter que correr esse risco sempre. Daqueles que não compreendem, daqueles que negam, né? Talvez os negacionistas. Não é verdade? Porque uma das maiores verdades, Bia, que Jesus nos ensinou é assim, ó. Tudo é possível àquele que crê. E o tudo é possível àquele que crê não é para o mais rico ou ser a mais pobre, não é para aquele que tem mais condições e outros não. Não é para que se a pessoa tem alguma possibilidade de trilhar por esse caminho ou não. O tudo é possível em Jesus é o próprio caminho. O tudo possível em Jesus é a própria verdade, é a própria vida, é a própria condição. Então, do ponto de vista humano, de fato, é negar. Se é assim que as pessoas quiserem pensar, é negar. Não. Eu não ando por aquilo que sinto, não ando por aquilo que vejo. O apóstolo Paulo nos disse isso. Não andamos por vista, né? Mas andamos por aquilo que cremos. Então não se trata de negar uma dor ou outra, ou não se compadecer com o irmão. Mas se trata de pegar esse justamente que está sofrendo e mostrar para ele e falar, não há mais problema. Jesus te colocou num lugar onde problema já não há. Dor já não há. Pare de viver esse problema. É loucura, Bia, dizer que problema e dor depende da perspectiva do que a pessoa está olhando. E a gente tem que correr esse risco de ser linchado o tempo todo. Você está negando, você fala porque você não passou fome. Eu acabei de citar exemplos aqui. Será que a gente... Qual ser humano que não passou por dores e problemas e que a gente e que poderia se dar o luxo de falar coisas que não seria se compadecer do outro, Bia? Todos nós já passamos por situações, mas a gente escolhe ficar com aquilo que a palavra fala. Mas isso, Peterson, exige uma fé radical. Ou você, eu entendo assim, ou você tem uma fé radical para a verdade, que é Cristo, e que é a palavra, que é o próprio Cristo, ou você está tendo uma fé radical para a situação, para a circunstância e para o problema. Porque, de alguma forma, a fé está em ação. No meu modo de ver, a fé está em ação. Quando você senta no problema, e você pensa, e você fala, e você afirma, e você discursa, e você lamenta, e você traz a memória e sofre por isso, você está tendo fé. Você está criando mais, firmando mais isso dentro de você. Aí quando você decide uma fé radical em Cristo, na verdade, na palavra que é o Cristo, que está escrito,
Quando você decide radicalmente, acima do que você está sentindo, acima de tudo, você está agindo em fé radical pro bem, para voltar para você a verdade de quem você é. Uma situação que não tem, você está sempre usando da fé. Você está sendo usada a sua fé para você crer no problema, você está crendo, você está declarando, e aí fala a nossa parte que a gente vai falar hoje sobre o criar, o declarar. Porque sempre a fé está em ação. E quando Jesus diz que tudo é possível aquele que crê, eu vou dizer para você, é possível para aqueles que creem na palavra, mas também é possível para aqueles que creem nas coisas ruins, na situação, na circunstância. Porque a fé, ela é a mesma. Você usa ela, você decide usar ela a seu favor ou contra você. É louco, né? A gente afirmar assim, ó. Escreve alguém aí, por favor, queridos. Dor e problema, ou dor ou problema, ou qualquer que seja aí, né? O negativo aqui em questão, né? Dor e problema é uma questão de perspectiva. Vamos fixar isso aqui para aqueles que entrarem, né? A partir de agora. Dor e problema é uma questão de perspectiva. Mas é engraçado que, assim, que isso é loucura pro mundo, a gente já sabe que é. Mas mais louco ainda, mais loucos ainda que ficam com a gente, são os religiosos. Porque os religiosos se movem muito pelo emocional, né, Bia? Muito pelo sentimental. Que é isso? E isso é negar os sentimentos, Peterson, que é inerente à alma humana. Isso é negar, Peterson. Vamos fixar aqui, ó. A Betânia escreveu. Olha lá, dor e problema é uma questão de perspectiva. Pois é. Peterson, mas isso é loucura. Negar o sentimento é negar aquilo que é inerente à alma humana. Não, é pior do que isso. É sobre aprender a andar num lugar onde essas coisas já não são. Não é sobre o que acontece. É sobre o que nós criamos. Ou sobre aquilo que a gente faz com aquilo que acontece. Né? Não é sobre o exterior, é sobre o interior. Problema é problema quando há problema interno. Uau! Dor só é dor. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, Bia. É muito maior. Olha a loucura. Talvez alguns não estão entendendo. Mas dor só é dor quando ainda há dor interna. Ofensa só é ofensa quando ainda há ofensa dentro. Qualquer coisa pode ser ofensa para aquele que é todo ofendido. Mas nenhuma das maiores ofensas que pode ser considerada ofensas vai ser ofensa para aquele que se tornou já inofensável. Então é um lugar em Jesus. Não é sobre coisas da terra. Isso, muito bem. Olha lá, Paulo e Silas na prisão decidiram louvar e orar. Será que eles não tinham as maiores... todos os motivos, Bia, do ponto de vista humano, presos, em grilhões, amarrados, né? No cárcere, dor física,
fome, nudez, frio. Pode pôr o que você... Paulo mesmo citou lá na sua segunda carta aos Coríntios. Olha, vós sois hebreus, sou eu também. Vocês já passaram fome, eu também. Vocês já passaram nudez, eu também. Vocês já apanharam, eu também. Vocês já sofreram... O que vocês já sofreram? Eu muito mais do que vocês. Né? Então é sobre aprender, reconhecer Jesus, aquilo que quem ele nos tornou naquela cruz, aquilo que ele nos deu, né? Quem ele nos tornou, olha lá a tatuagem, né? 1 João 4,17, Romanos 8,32, Filipenses 4,13. Você é, você tem, você pode. E viver por isso. Se você entender isso, mudando o seu modo de pensar, como nós falamos na live da semana passada, naturalmente você vai mudar o seu modo de falar. Porque já não há mais preocupação, ansiedade, medo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Crer nesse amor que tudo resolveu. Resolveu o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Não importa mais o que aconteça. Eu vou manter o Hebreus 4,14, né? Eu vou manter firmemente a minha confissão. Firmemente a minha confissão. Então, primeiro é uma mudança de mentalidade. E aprender a confessar certo. E a Bia fala muito bem aí, né? No lugar de reclamação e de questionamentos. E aí as pessoas falam assim, Bia, vou fazer a pergunta, você responde aí. Ajuda a gente a responder isso. Mas, Peterson, se Jesus resolveu tudo na cruz, por que a gente ainda passa por situações e dificuldades? Como é que a gente ajuda essa pessoa a responder essa questão? A gente passa por situações porque Jesus já conquistou tudo. A gente passa, geralmente, por coisas que a gente mesmo decidiu e escolheu. Algumas escolhas que a gente fez. A escolha de pessoas tem a ver com as escolhas, como a gente escolhe. Porque é a gente que tem o controle da nossa vida. Jesus deu pra gente esse controle aqui na Terra, da nossa vida. A gente é livre para escolher. Não é Deus. Como é que eu quero... Só um pouquinho aqui que deu. Como é que eu vou viver? Eu sou livre. Então, as minhas escolhas, o que eu escolher é o que eu vivo. E às vezes a gente faz escolhas equivocadas, a gente não tem sabedoria, e aí vem o problema. É uma das coisas que acontece. Então, sempre é responsabilidade nossa. Sempre. E quando não é responsabilidade nossa, Peterson? Responde você. Quando passa a não ser, por exemplo, problemas assim, tipo enfermidade, coisas gravíssimas que acontecem. Jesus já conquistou. Bom, primeiro isso aí que você falou é muito importante, porque o modo velho de pensar acredita que... Primeiro, o mundo acredita, que a gente falou no começo, né? O mundo acredita que as coisas acontecem e a religião acredita que as coisas são permitidas ou determinadas por Deus. Então, a gente precisa entender que Jesus passou o bastão para a gente. Sim. E quem cria as coisas somos nós. Em consequência, ou seja, as consequências serão naturais à medida que a gente cria. Então, se eu plantar uma banana, uma bananeira, eu vou colher inevitável, né? Isso todo mundo já está cansado de saber, está cansado de ouvir. Então, primeiro mudar essa mentalidade de que as coisas acontecem. E de responsabilizar Deus. As pessoas por Deus. Responsabilizam Deus de tudo. A responsabilidade é nossa. Ele nos deu esse livre-arbítrio, esse poder de escolher.
Isso é amor, as pessoas não entendem isso. Só quem ama deixa o outro liberdade, dá liberdade para escolher. Porque o amor é assim. Então, ele nos ama, nos deu a escolha, o poder de escolher. Então, nós escolhemos as coisas. Nós escolhemos. A responsabilidade é nossa. A mentalidade a gente tem que mudar. Parar de responsabilizar Deus ou dizer, isso aconteceu porque foi a vontade de Deus. Deus está no controle. Essa conversa religiosa já deu. Não tem mais espaço dessa conversa religiosa. Porque a verdade é que Jesus, ele consumou tudo, nos deu a vitória e cabe a nós viver o que ele conquistou. Tomar posse, nos apossar e viver a vida dele. Cabe a mim, cabe a todos nós decidir isso. E não tem nada predeterminado. Nós é que criamos, como disse o Petros. Nós vamos criando. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente declara, é que cria. Se eu estou cheia de Jesus e a minha boca, meu coração está cheio de Jesus, a minha boca vai falar coisas boas, vai criar coisas boas. Mas se eu estou cheia de rancor, cheia de medo, o que eu vou criar? Vou criar situações terríveis. Porque eu descobri, na minha própria vida, muitos anos atrás, que o medo, ele cria. O medo, as coisas que mais a gente tem medo, acontecem porque a gente cria. O medo que a gente permite no nosso coração, ele cria. Então, sempre é a escolha de cada um. Como é que vai viver na Terra? E segundo lugar, poderíamos responder assim também. Bom, você não entrou num lugar de descanso, porque até então você não sabia que ele resolveu tudo na cruz. Como você poderia crer se então você não sabia? Né? Quer dizer, vamos fazer a pergunta de novo, né? Se as pessoas não entenderam. Se Jesus resolveu tudo na cruz, por que então não estou vivendo? Bom, em primeiro lugar, porque até então você não sabia. Se você não sabia, você não podia crer. Porque a fé vem pelo ouvir. Você só pode crer numa verdade que você conhece. Na verdade que se é sabido. Então, sabida por você. Né? Então, quando você conhece, você pode descansar. Você pode escolher descansar. Ainda assim, é uma escolha. E, na verdade, crer de fato é só quando você descansa. Não. Se você crê, você confia e você descansa. Você acredita, não importando o que está acontecendo, que aquilo já foi resolvido. Então, você fica em paz. Se você tem preocupação, se você não tem paz, você não está querendo. E aí, você não está... É o termômetro que a gente tem ensinado, né, Bia? Quando é que eu sei que eu estou crendo? Porque todo mundo fala que crê. Não, mas eu creio. Não, mas eu estou confessando a palavra. Então, a gente falou na semana passada que as pessoas até concordam mentalmente. Mas o crer não é na alma, o crer é no coração. As pessoas podem até falar, elas podem até concordar mentalmente com aquilo que Jesus fez na cruz. Mas isso não vem para o íntimo, para o âmago. Isso não desce para o espírito. As pessoas não creem verdadeiramente. Porque quem crê descansa, quem crê não se preocupa, quem confia no amor, é papel do amor lançar fora todo medo. Então o medo já não pode mais existir. E aí, de novo, né? A gente estava falando sobre dor, sofrimento, problema. Não tem. Eu estou acima das circunstâncias. Reconheço que Jesus me colocou num lugar alto. Se não acontecer do jeito terreno, vai acontecer sobrenaturalmente. Eu não dependo mais daquilo que é terreno. Não dependo nem mesmo do meu trabalho, não dependo do dinheiro. Se eu realizo o que realizo porque tenho prazer. Realizo porque amo e tenho um fim proveitoso para aquilo que eu realizo.
Mas não é mais porque eu dependo daquilo. Porque minha confiança já não está mais naquilo que realizo. Mas por quê? Não realizo para alguma coisa. Realizo por quê? Porque Cristo. Então é andar do outro lado da cruz. Manter a confissão é isso, né? Crer com o coração, primeiramente. E aí Jesus nos ensinou isso lá em Marcos 11, 24. Texto clássico. Portanto, eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, ó, tudo que vocês pedirem em oração, ele vai colocar uma, ele vai colocar, ele vai dar uma vírgula aqui, ó, e ele vai dizer o ponto fundamental. Ó, creiam que já o receberam. E assim sucederá. Porque às vezes, olha que interessante, Bia, porque às vezes a pessoa até fala, não, mas eu já orei, eu tenho confessado. Mas ela não crê no coração, né? E crer com o coração não é nem mesmo crer que vai acontecer. Porque, de novo, nada acontece. Ó, creiam que já o receberam. E que já temos. Então não é nem crer que vamos receber. Ou crer que acontecerá. É já falar à altura daquilo que já é no reino do Espírito antes de se manifestar. Para que então se manifeste. Mas eu não vou falar crendo que só está no Espírito para que se manifeste. Ó, loucura. Porque senão ainda eu estou esperando. Mas é já viver ou já manifestado para que se manifeste. Mas eu não posso pensar que ainda não se manifestou para que se manifeste. Eu tenho que já viver como tal. Ó, loucura. Então é falar como sendo, porque já é. Falar à altura daquilo que já é. Então aí outro dia, Bia, vamos tirar um pouco o foco do problema, porque é tanta coisa esse lance de falar. Vamos trazer uma outra perspectiva aqui, ó. Vamos falar sobre o falar a respeito do outro. Então, outro dia eu fiz um post sobre não pregarmos mais sobre o pecado. E aí já teve gente que já ficou louco. Nós nem começamos, nem somos famosos, nem nada, nem somos conhecidos nas redes sociais, nem nada. Você imagina a hora que o pau estiver quebrando mesmo, né? Tanto de gente que vai ficar perturbada com essa loucura toda. E aí a pessoa comentou assim, ué, mas então você tem que ver para qual público você está pregando, se você está pregando para convertido ou para não convertido. Porque Paulo citou aí, né? Porque é o bendito está escrito, né? E nem é sobre o que está escrito, é sobre o que é revelado. É sobre você pegar o modo mais excelente. Não é dizer que o que está escrito está errado, mas é entender que sempre é um modo mais excelente. E aí a pessoa escreveu assim, mas e você, então... Mas Paulo falou, Timóteo pregou, não sei quem falou, Estevão pregou sobre os pecadores, falou sobre o pecado. A Bíblia está falando sobre o pecado. Então a sua pregação para o pecador tem que alertar ele sobre o pecado. Olha a cabeça das pessoas, né? Sempre limitada ao texto escrito, que mata, né? Mas o modo mais excelente sempre vai lidar. E aí, de novo, com os problemas, com as dores, com tudo que acontece, com as coisas, e também amplificando aqui, ó, na nossa live, com as pessoas. De modo que a gente vai falar com elas, reconhecendo quem elas já são. E não como a gente acredita que elas devem ser. E eu até fiz um post aí, postei hoje, né, um carrosselzinho,
sobre as pessoas que são e que Jesus não faz diferença entre convertidos e não convertidos, mas da mesma forma como há um só Deus, há um só povo, há uma só nação, há uma só verdade, só há um tipo de filho ou só há uma noiva, não interessa. Se nós tratarmos sempre com diferença, diferença sempre haverá. Mas se eu trato como quem já são, e aí entendam, quem tem ouvidos ouça, então serão. E aquilo que era já não mais existirá na vida delas, porque elas já saberão que são inseridas, e o velho ficará para trás naturalmente. É uma coisa louca, o Bia. É tão louco que as palavras e a escritura jamais conseguirá explicar a realidade que é no espírito. É muito avançado. É muito avançado, Bia. E aí? É o reino, né? É o que Jesus é. As pessoas querem separar. Não existe. Não existe. Jesus veio para todos. E Jesus, quando foi erguido, ele atraiu a todos. A todos. Ele não tem distinção, não faz separação. Só que a religião criou esse... Religião é essa separação, essa coisa que afasta as pessoas de Jesus. Porque a religião julga, condena, Porque separa, critica. Jesus não tem nada a ver com Jesus. Jesus é amor, ele ama a todos e não tem para ele diferença. E a religião ensina. E eu criei anos dentro da religião, sempre assim, fazendo a gente ver o outro como diferente, como fora, como trevas. Na verdade é isso. E isso não é verdade. É verdade que Jesus veio para todos, atraiu a todos, ama a todos, e ele não vê como o homem vê. O homem vê assim, Jesus não vê desse jeito. é, veja bem, alguma coisa só é errado, só é errada. Travou a sua internet aí? Parece que a minha deu Tá bom uma um pequena pouquinho, travadinha. mas já voltou. Não tá. Não. Eu tô travado aí ou não? Os comentários pra mim... Ah, não. Não travou os comentários, não. Então, olha só. Alguma coisa só é errado quando se fala que aquilo é errado. Coisas só são pecaminosas quando a lei disse que era pecaminosa. Olha que loucura isso. Incomoda, eu sei que incomoda. Mas Paulo vai dizer que se não há mais lei, já não há mais pecado. Já não há mais erro. Aí a Bia acho que desligou a câmera aí. Sem querer. Bate o dedo na câmera aí, Bia. Aí. Então, a mensagem, segundo a antiga aliança, era uma mensagem do que pode ou não pode, do que é certo ou errado. Essa era a mensagem. A mensagem era ordenanças, eram ordenanças. Mas quando Jesus chega, ele vai dizer que a mensagem não era ordenanças. A mensagem era ele.
mostrou a insuficiência das ordenanças. Então, veja que, para aqueles que o sistema religioso considera convertidos, a mensagem é uma, porque eles estão em condições de se receberem bênção ou de falarem de bênção. Mas a mensagem para aqueles que não estão em Cristo, segundo a ótica deles, tem que ser o apontamento da lei. Mas a questão é que a mensagem é uma só. E aquela velha mensagem já não existe mais. Na verdade, ela nunca existiu. Ela veio como num tempo oportuno, para nos caminhar e nos conduzir até a mensagem que sempre foi desde a eternidade. Então a mensagem ela é Cristo e a bondade, a gratuidade do amor que é o próprio Jesus para todos, para que em recebendo os benefícios gratuitos de Jesus toda a terra, as pessoas possam ser constrangidas na sua fraqueza e no seu reconhecimento de que nada são, e se aproximem de Jesus. Em se aproximando de Jesus, tudo acaba ficando para trás. E não a bebida, o cigarro, a prostituição, como o sistema religioso gosta de pensar somente. Mas o amor ao dinheiro, mas a própria acusação do religioso contra aqueles que eles julgam não ser. A acepção, a diferenciação de convertidos e não convertidos do próprio sistema religioso. O autoritarismo e o controle. Entende? Tudo que é terreno. Tudo que é terreno. Inclusive as preocupações e os problemas, nos posicionando agora, nós estando agora posicionados nessa palavra que é Cristo. Entende? Então, como é amplo a coisa, nós caminhamos de problemas, de dores, E para só localizar o pessoal aí, o que a gente está falando aqui? De crente e não crente, de essa babaquice toda, ou de dor, problemas, situações? Não. Nós estamos pegando tudo isso daí como exemplo para dizer que tudo isso nada é quando você está em Jesus. Que a única coisa que sobra, a única coisa que permanece é dizer e aprendermos a reconhecer, primeiro pela mudança de mentalidade, que a gente falou mais na semana passada, mas agora, já hoje, né? Muito rápido, né? Uma jornada pequena aí. Mas em reconhecendo isso na mente e no coração, crendo verdadeiramente, aprender a falar de maneira correta. Confessar o que é em Cristo. Que em Cristo as coisas já são. Não há mais problema, não há mais dor, não há mais enfermidade, não há mais ímpio, não há mais não convertido, não há mais diferença, não há mais pecado. É tudo em todas as esferas. Não há mais tristeza. É estabelecer de fato só aquilo que permanece, Bia. É falar sobre aquilo que é de fato. Não é daquilo que existe. É falar sobre aquilo que é, meu Deus. Tem coisa que eu não estou conseguindo falar aqui, mas eu sei que Jesus está tocando os corações nessa noite. Porque é maior do que as palavras, do que a gente consegue expressar, do que a Bíblia consegue trazer escrito. Não, nunca foi sobre o que está escrito. Há uma coisa só que permanece.
É Jesus e o seu amor. E se nós não estabelecemos isso, Bia, o reino não se manifestará e Jesus também não adentrará as portas. E aí a mudança até, por causa da mudança de mentalidade e a mudança da fala agora, já vou esticar aqui, Bia, aí você fala um pouquinho. Já não é mais também nem sobre Cristo voltar. Porque Cristo não volta para estabelecer o reino dele. Mas Peterson, não, aí é muita loucura. Não é, mas não está escrito que ele vai voltar? Pronto, está aí. Você pode responder, Bia. Por que que Jesus volta? Jesus já está. Jesus já está, ele não volta, ele já está. Ele quer se manifestar dentro de mim, dentro de você. Ele quer fluir. E o reino é estabelecido por você, por mim, por todos nós. Por esse Cristo que já está dentro de nós, que deseja fluir através de nós, manifestando o amor, o poder, que o amor é poder, manifestando a vida, manifestando ele mesmo. E quando é que vai aparecer? Quando é que Jesus vai aparecer explicando essa letra para o pessoal que está escrito que volta, mas não é volta? Porque não é o que está escrito, é o que tem que ser entendido pelo Espírito. Aparece, quando é que Cristo aparece? Quando eu, você, manifesta ele. Simples assim. Então as pessoas ficam aguardando. É simples. Nós manifestamos o reino. Quem estabelece, quem manifesta é nós. É a nossa vida nele. Então é isso, gente. Nós temos que entender que tem que mudar a nossa mentalidade. Porque só vamos viver, de fato, e uma coisa muito interessante que eu estou entendendo cada dia mais, que a gente está sempre aprendendo com Jesus, todos os dias, que, de fato, viver essa... Todo mundo fala, eu sou livre. Jesus me libertou. Mas viver de verdade a liberdade é quando você entende. Quando você entende, de fato, que nada é, que é Jesus. Simples assim. Ele é tudo. As circunstâncias, as coisas que acontecem aqui, nessa esfera, a verdade é o quem ele é e quem eu sou nele. Simples assim. Então, quando eu entendo isso, eu começo a viver a liberdade. Porque eu sei, eu tenho consciência que ele está dentro de mim, que eu estou nele e que eu manifesto o reino. Então, eu amo, eu aceito, eu não tenho mais julgamento, eu entendo, porque a mente muda. A nossa mentalidade é transformada, porque Jesus diz, está escrito na palavra, ter a mente de Cristo. Isso é ser como ele é, ter a mente de Cristo é assim. Você ama. Eu resumo ter a mente de Cristo em amar. Porque se você ama, você não tem mais julgamento, você não julga, você não condena, você não faz separação, você não tem nada disso, você ama. Então, quando você tem a mente de Cristo, você ama. Simples, você ama. Você ama. E o amor é o poder que pode tocar a vida do outro. As pessoas querem muita coisa. Blá, blá, blá. Simples. Ame. Porque Cristo é amor. E o reino dele é manifestado assim, gente. Porque estabelecendo na terra o amor. Isso. E a gente já vai adentrando aqui, porque nós vamos falar semana que vem, sobre não somente falar, mas agora sim, agir à altura daquilo que é. Porque você só pode agir se você fala, mas você fala somente se você pensa corretamente. Né? Também o inverso poderia ser verdadeiro. Poderia não, ele pode ser verdadeiro. Se nós agirmos à altura, nós vamos falar. A gente só colocou uma sequência aí, mas não necessariamente tem que ser determinada a ordem, né? Pensar, falar e agir, porque elas cooperam umas com as outras, né? Se eu ajo, eu estou crendo. Então, se eu estou crendo, eu estou agindo, eu vou falar também corretamente. Pode ser o contrário. Se eu agir, eu vou falar.
E o falar também vai cooperar para que eu pense corretamente. Né? Então, semana que vem nós vamos falar sobre agir. E aqui já dando essa introdução, né? Quer dizer, porque as pessoas ainda acreditam, Bia, e fortemente ainda o sistema religioso como um todo, né? Que Deus ele age sozinho. Que Deus age lá no céu. Mas Deus nem abençoa. Deus não abençoa lá do céu. Deus abençoa, não é o corpo dele que abençoa? Ele não estendia a mão para curar o enfermo? A mão, o braço, o corpo, o membro dele, hoje somos nós. Então, aquilo que as pessoas precisam entender que aquilo que nós fazemos com relação às coisas que acontecem, porque na verdade nada acontece, tudo é criado, alguém está criando, alguém está falando para que se crie, para que se manifeste, ou está realizando. A gente só precisa decidir se a gente vai viver aquilo que estão criando ou se nós vamos criar para que a Terra viva. Então as pessoas precisam entender, Bia, que aquilo que nós pensamos, falamos e agimos nesse mundo, seja com as circunstâncias ou seja com as pessoas. Olha só, esse talvez seja o principal. A maneira como nós lidamos com as pessoas é Jesus lidando com elas. Se nós jogarmos fora, Jesus jogará fora. Jesus estará jogando fora. Se nós recebemos, Jesus estará recebendo. Eu sei que soa herege isso, mas eu posso afirmar para você. Se você não jogar fora, Jesus não pode jogar fora. Porque a salvação nem é Jesus que salva, somos nós que salvamos por meio dele. Porque como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Entende? É muito grande isso, Bia. A gente podia ficar aqui, varar a noite aqui. Até, como é que Jesus ama? Até Jesus Ele ama voltar. em mim. Ele ama você, ama o próximo em mim. E as pessoas querem espiritualizar, levando para um pensamento assim, Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus em mim ama você. Então, Jesus em mim age com você no amor. As pessoas querem transferir tudo. Nós somos a noiva, nós somos, como o Petras falou, o corpo. Então, nós manifestamos o amor, manifestamos a vida dele. E por que ele nos criou para sermos assim? Porque se Jesus quisesse que fosse resolver tudo sozinho, não tinha criado o homem. Eu sou bem radical. Tinha ficado só Jesus. Ele criou o homem porque ele queria ter um corpo, uma noiva, queria ter cooperadores. Então, nós somos cooperadores. Quando nós nos conscientizamos que Jesus em mim ama. Ama o irmão dando pão, ama o irmão dando um abraço, ama o irmão fazendo um pix, ama o irmão acudindo ele lá, ama o irmão, ama o mendigo na rua, porque todos são irmãos, as pessoas têm que entender isso. Nós todos somos irmãos, não tem separação, gente. O mendigo da rua é meu irmão, a criança lá da rua é meu irmão, a prostituta. Não tem separação, gente. Jesus em mim vai transformar essa terra se eu me propor a deixar ele em mim fluir e amar o próximo. Isso que vai transformar essa terra. E as pessoas ficam, Jesus vai voltar, e ficam levantando os bracinhos. Gente, a verdade é uma só. Jesus já está dentro de nós e quer fluir em nós para curar, sarar, salvar, libertar, abraçar, dar pão e fazer tudo para o próximo. É a única maneira que essa terra vai ser mudada, porque ele já fez tudo que ele podia. Ele fez tudo, consumou e delegou para mim e para você, que conhece o amor dele, manifestar. Simples assim. Fala, Beth. Porque as coisas só serão, as coisas só serão se nós falarmos que elas são. Esse é o ponto.
Meu Deus, é. E Aleluia. eu sei que Jesus está levantando um povo dessa realidade que começou a nos ouvir já com tão pouco tempo. Estão levantando pessoas que entendem essa revelação que é um nível mais alto, acima da letra, muito acima da religião, porque a religião, na verdade, poderia nem contar a religião, porque a religião está nos lugares mais baixos, porque a religião é demoníaca. O religioso é o próprio anticristo, querendo falar daquilo que para eles são. Mas eles falam daquilo que para eles é aparente. Mas nós não falamos daquilo que é aparente, nós falamos daquilo que é e dura para sempre. Então, assim, ó, nós não podemos mais ficar nesse nível de falar das coisas que acontecem. Porque nada acontece. É o contrário. Amém. Aquilo que nós falamos é que vai acontecer. Então as coisas não acontecem e a gente replica aquilo que está sendo aparentemente manifestado. O que acontece é o que nós falamos. É muito doido isso. Jesus, ele inverte tudo. Jesus, ele inverte, ele põe a lei no nada. E ele fala assim, João 6,63, aquilo que eu vos digo, as minhas palavras, aleluia, é que são espírito e vida. Então as pessoas falam assim, Bia, meu Deus, é tanta coisa aqui. As pessoas falam assim, eu falei, vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor, sei lá, um problema que aconteceu com alguém, um fulano, um acidente, sei lá, algum problema. Aí a pessoa, quando acontece a situação, aí ela fala assim, ó, eu disse, eu não falei? Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza, eu sabia que isso ia acontecer. Porque as pessoas estão nessa ordem. E elas se gabam. Eu conheço muita gente assim, religiosa, muita gente. Eu tinha certeza que ia acontecer. Aí você fala assim para ela, é claro que aconteceu, porque você estava crendo nisso e você falou. Entende? Então as pessoas acham que as coisas acontecem, né? Que as coisas, Peterson, mas o apocalipse não vai acontecer? Mas Deus já não falou que tais e tais coisas vão acontecer? O fato de Jesus revelar coisas que vão acontecer não significa que ele determinou. Ele sabe que vai acontecer porque ele conhece o coração das pessoas que vão criar isso. E estão caminhando para esse fim. Mas o nosso papel não é de permitir que as pessoas caminhem por um caminho pré-determinado, vamos dizer assim. Nós temos o papel de criar o caminho, de manifestar o caminho para qual elas já foram inseridas, mas elas já não sabem. Ainda não sabem. É verdade. É muito diferente. Que a nossa muda atitude, tudo, a nossa consciência da verdade é o que vai transformar as pessoas. Se você tem um marido, você tem um filho, se você tem alguém que você ama que está assim, numa situação que você achava antes, porque eu não acredito que depois dessa live você vai continuar pensando assim. Eu acredito, eu estou criando que você vai mudar sua mente, já mudou. Que todos vão entender isso. Que não existe nada que possa separar as pessoas de Jesus. Não Não existe o que as pessoas escolheram. Não existe. Se
você amar, Jesus em você, você em Jesus amar essa pessoa, eternamente Jesus não pode, porque você tem o poder de agarrar essa pessoa pelo seu amor, pelo amor que não, o amor que abraça, o amor que não aponta, o amor não faz isso, mas o amor que aceita, o amor que não fica criticando, mas o amor que aceita, que compreende, o amor que crê, que tudo sofre, tudo crê e tudo suporta, e tudo espera. Esse amor, o amor de Jesus, você vai ser luz nessa vida, você vai trazer essa vida, porque o amor é o poder de transformar, porque o amor é o poder de curar, de libertar, que às vezes você não precisa nem orar, gente, às vezes as pessoas ficam anos orando por alguém, Jesus, ame, 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 e o amor não julga, não aponta, não critica, ame, que é o amor que salva, é o amor que abraça, é o amor que traz a pessoa, que liberta a pessoa. Porque às vezes as pessoas ficam orando anos, assim, principalmente que a gente já foi de religiosa, eu fui religiosa, e chora, e clama, mas é a disposição e a consciência que Cristo está em mim, e Cristo em mim vai amar, e não existe nada mais poderoso que o amor. O amor é o poder, o amor é o Cristo. Quando você está amando, você está sendo Jesus. Simples assim. Isso. Tá Nosso religioso, muda a palavra, tá o religioso. apelo fica muito religioso, né? Uhum. O nosso desejo, queremos que Jesus também é o que grita no nosso coração. É o que grita no coração de Jesus também. Grita no nosso, grita no coração de Jesus. Porque é assim aqui na Terra, é porque foi feito assim no céu primeiro. Então, o nosso desejo é que você não viva mais problemas e dores, porque eles já não existem. Não vivam mais preocupações, medos, pavor. Não viva mais diferença. Não faça mais caso de nada. Não faça mais diferenciação entre servos e senhores, entre cristãos e não cristãos. Fale daquilo que já é no reino do Espírito. Aprenda a olhar como olham os olhos de Jesus, que olham com os olhos como chamas de fogo. Porque na religião, toda essa aparência de Jesus, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, uma espada em sua boca afiada, tudo isso é de um Deus furioso. Tudo isso é de um Deus que vai passar a espada em todo mundo. Um Deus que queima com o seu fogo, com o seu... Não. Tudo isso é sobre o amor estampado nele. Que na boca dele sai palavras que transformam. Que é só o amor que transforma. Que os seus olhos são como chamas de fogo, porque os seus olhos olham e não encontram mais. Que o fogo que contempla as pessoas não encontra mais erro e condenação. Não encontra mais pecado em ninguém. Não vê dor e sofrimento, mas vê provisão. Nosso desejo é que você não olhe mais para o mundo e para as circunstâncias e para nada e que permita te causar medo, ou dor ou sofrimento, porque você está nele, escondido e guardado. Assim como ele está em você, te fazendo ser maior do que este mundo. É por isso que a gente vai entender quando João fala, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Como ele faz isso, eu não sei. Como ele faz isso, de nós estarmos nele e ele estar em nós, eu não sei. É por isso que ele é.
Não é sobre nada, não é sobre o que está escrito, não é sobre o que fulano falou, nem que Paulo, nem que Timóteo, nem que nada. Não é letra, não importa nem se está no Novo Testamento. Eu sei que isso é loucura, eu sei que daqui para frente, a partir de hoje, a partir do ano que vem, quando nós, como reino sobrenatural, como aqueles que estão se levantando nessa terra para trazer essa verdade, a gente vai sofrer, mas a gente já decidiu morrer. E morto não sente mais ofensa, morto não sente mais dor, não sente mais problema, morto não se sente mais afrontado, morto não sente. Então nós não estamos preocupados com o que vai se levantar, nós só estamos preocupados em manifestar aquilo que já é. Porque se nós não falarmos daquilo que já é, aquilo que já é não se manifestará. Oh, aleluia. Porque ele nos deixou esse compromisso, essa responsabilidade. Nós manifestarmos o reino aqui, então o reino manifestado, ele pode então adentrar as portas. É nesse sentido que ele volta. Então é por isso que nós falamos que ele não volta. Porque é assim que ele volta, não voltando. Ele volta, não voltando, como assim, Peterson? Somos nós quem trazemos ele. Então é por isso que nós não vamos mais. O reino sobrenatural está se levantando, o reino sobrenatural não vai pregar sobre pecado. Não vai falar sobre ímpio, sobre pecador. Não vai falar sobre dor, sobre problemas. Nós não vamos falar sobre crises. Nós não vamos falar sobre nada dessas coisas que já é passado. Não importa se está escrito onde quer que esteja. Oh, meu Deus. Eu podia continuar falando de tanta coisa aqui, Bia. Mas a gente encerra dizendo assim: fale, mantenha a confissão. A altura daquilo que nós já entendemos, que foi estabelecido por Jesus, segundo a sua nova aliança, que é sobre aquilo que é no reino do Espírito. E que para nós falarmos, a gente precisa compreender. Por isso o PFA, Jornada PFA, é um nome só para ficar bonito. Pense, fale e haja corretamente. Semana que vem nós vamos falar sobre agirmos, então, à altura daquilo que já é. Nem mesmo para que se manifeste, mas como já sendo. Porque não temos nada, nós já sabemos que é. Então a gente tem feito as lives, para você que talvez entrou aí só na terceira semana. A live na terça-feira, como hoje aqui às 8 horas. Na quinta-feira, às quintas-feiras, a gente entra ao vivo com a turma no Zoom, no mesmo horário, 8 horas. Então, live às terças-feiras, às 8 horas, no Zoom, às quintas-feiras, às 8 horas também, depois de amanhã, no caso dessa semana. E a gente bate o papo no Zoom sobre aquilo que nós conversamos na live. E a gente faz um momento de perguntas e respostas para tirar a sua dúvida de forma mais direta, né? E aí, às vezes, a gente se emociona, a gente chora como aqui, né? Porque é muito grande, é muito poderoso, é o que a Terra precisa saber. Então, a gente criou, né? Esse movimento, essa jornada, dando esse nome de PFA, Pense, Age, Fala Corretamente. E a gente espera você depois de amanhã, lá no nosso Zoom, para a gente conversar a respeito do que falamos aqui hoje. E nós já estamos preparando o nosso segundo encontro, que provavelmente será no comecinho de março.
ali na primeira semana de março, nosso encontro presencial, pessoas vindo do Brasil inteiro. E nós queremos que seja ainda mais poderoso do que foi esse primeiro encontro que nós fizemos aqui em novembro. Ok, queridos? Então, esteja conosco depois de amanhã. E anote aí, né? A live está terminando, já vamos encerrar. 1h30 de live. Anote aí as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Talvez você ainda não está compreendendo do que se trata, essa posição em Jesus, essa nova aliança, esse novo concerto. Anote as suas E perguntas outra e nós vamos coisinha, conversar amadinhos, aqueles que na estão quinta-feira, tá bom, queridos? entrando e não têm muito conhecimento sobre a nova aliança, você ainda pode entrar na sala do Telegram, que lá tem bastante material ainda que você pode escutar para você entender mais sobre o que a gente está falando. Isso. Muito bem lembrado, Bia. Nós não traremos mais aulas diárias, ou quase diárias, como a gente estava fazendo no Telegram, né? Porque nós vamos, a partir do ano que vem, a partir de janeiro, vamos trazer as aulas no YouTube, tá bom? A gente vai inteirando aí vocês disso, de como será. Será melhor, né, que no Telegram, porque no Telegram acaba ficando, às vezes, mais limitado, uma bolha ali para um grupo de pessoas só, né? Mas no YouTube a gente tem condições de alcançar aí um maior número de pessoas. Amém. Possível. E essa verdade precisa alcançar a Terra. Alcançando a Terra, Bia. A gente falando essas verdades para a Terra. O maior número de pessoas, o reino se manifestar. E o reino se manifestando, o rei pode adentrar as portas. Se nós reino, o rei não adentrará. Né? Então, se você ficou chocado aí, pode anotar essa frase aí, né? Jesus não veio. Somos nós que o trazemos. Beijo, pessoal. Beijos. De que Jesus. Vocês só não mais, Bia. Não. Não tem como amar mais do que ele, né? Até mais, gente. Beijão. Até depois de amanhã, quinta-feira, às 8 horas. Nos vemos. Tchau, tchau.